Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos analisar mais uma decisão do STJ, mais uma importante decisão do STJ, dessa vez sobre direito processual civil, e mais uma vez o STJ se debruça sobre o artigo 1015 do CPC. A gente sabe que recentemente o STJ, analisando o artigo 1015 do CPC, criou a teoria da taxatividade mitigada. Eu vou deixar o vídeo onde eu explico essa teoria criada no link aqui na descrição desse vídeo, tá? O vídeo da análise da taxatividade mitigada vai estar aqui embaixo para que você possa, nesse caso específico, acompanhar lá a discussão, a fim de que esse vídeo não se torne repetitivo. Mas o STJ disse que o rol do 1015 não é taxativo, ou melhor, é taxativo, mas que essa taxatividade ela pode ser mitigada para situações em que a discussão daquela decisão interlocutória para preliminar de apelação se torna inócua ou se torna, nesse caso, sem sentido. E aí criou a teoria de que existem decisões interlocutórias que podem ser atacadas de forma imediata, mesmo que elas não estejam previstas no rol taxativo do 1015, ou seja, o rol é taxativo, mas existe uma mitigação criada pela jurisprudência. A decisão que nós vamos analisar hoje, ela é um pouco diferente. Eu diria até que é uma decisão em sentido contrário. Veja, o artigo 1015 ele estabelece as hipóteses de agravo no rol. Nós já vimos que essas hipóteses são taxativas, mas que existe a mitigação criada pelo STJ. E aí o parágrafo único diz assim: também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Veja, depois de estabelecer o rol, o parágrafo único do 1015 vem e diz que cabe agravo contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação, no cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Veja, nesse caso, quando estabelece o Código que cabe agravo das decisões interlocutórias, por exemplo, no processo de execução, fica a pergunta: cabe agravo de todas as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução, ou existe um rol no processo de execução para deixar de fora algumas decisões? Me parece que a literalidade do dispositivo previsto no parágrafo único do 1015 não estabelece um rol para o processo de execução, nem para o processo de inventário, nem para a liquidação de sentença, nem para o cumprimento de sentença. Por exemplo, se você tem uma decisão do juiz em processo de execução onde ele determina a incidência do Manual de Cálculos da Justiça Federal para atualização do valor devido e encaminha o processo para a contadoria judicial. Isso é muito comum, muito comum. Eu sou advogado público, trabalho diuturnamente com processos dessa natureza. Ou seja, as partes pedem para que o juiz aplique determinado índice e ele diz assim, ó, eu vou atualizar esse valor de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, então remeta-se o processo à contadoria judicial para a feitura do cálculo com base nesses parâmetros estabelecidos. Essa decisão é uma decisão interlocutória? Sim, ela tem carga decisória. Ela é uma decisão interlocutória no processo executivo. Sim, não há dúvida quanto a isso. O juiz estabelece os parâmetros de atualização. Existe, nesse caso, uma carga de decisão. Não há dúvida que essa decisão é uma decisão interlocutória. Mas aí, cabe agravo de instrumento dessa decisão? Cabe agravo de instrumento de toda decisão interlocutória no processo executivo? Se não cabe agravo de todas as decisões no processo de execução, onde está o rol das decisões agraváveis no processo de execução? Haja vista que os incisos do caput do 1015 referem-se, nesse caso específico, ao processo de conhecimento. De novo, pela literalidade do parágrafo único, me parece que o legislador não teve a intenção de deixar decisões interlocutórias no processo executivo, algumas delas pelo menos, fora da possibilidade de agravo. Não se criou um rol no processo executivo. Não existe, nesse caso específico, um rol do processo de execução para que eu estabeleça quais decisões são agraváveis e quais decisões não são agraváveis. A literalidade do parágrafo único do 1015 diz que cabe agravo de instrumento das decisões interlocutórias no processo de execução. Tudo bem. Qual o problema, professor? O problema é que o STJ não entendeu assim. O STJ fixou o entendimento de que existem decisões no processo de execução para as quais não se desafia o agravo de instrumento, porque agravar dessa decisão vai contra a lógica do caput do 1015 do CPC, que estabeleceu situações taxativas de aplicação do recurso.
Vou repetir. O STJ disse que não cabe agravo de instrumento para todas as decisões no processo executivo, porque se assim o for, você está infringindo o objetivo da norma no caput de 2015, que estabeleceu celeridade ao processo de conhecimento, estabelecendo situações ou decisões para as quais cabe agravo e fora dessas hipóteses não cabe, levando em consideração a teoria da taxatividade mitigada criada pelo próprio STJ. O STJ disse o seguinte, não cabe agravo de instrumento contra a decisão do juiz que determina a elaboração dos cálculos judiciais e estabelece os parâmetros de sua realização. A exata situação que eu apresentei para os senhores agora há pouco, que existe carga decisória e é uma decisão interlocutória, o STJ disse que, da decisão do juiz que estabelece o Manual de Cálculos da Justiça Federal como parâmetro de atualização da conta e encaminha o processo para a feitura da conta por meio da contadoria judicial, essa decisão não sofre agravo de instrumento. De novo, não cabe agravo de instrumento contra a decisão do juiz que determina a elaboração dos cálculos judiciais e estabelece os parâmetros de sua realização. O STJ tirou essa decisão da possibilidade de agravo no processo executivo por meio da sua segunda turma e fundamentou dizendo assim, para a otimização do Código de Processo Civil, deve o exegeta interpretar restritivamente o dispositivo legal, no sentido de que o agravo de instrumento não pode ser utilizado como meio de impugnação de toda e qualquer decisão interlocutória proferida no processo de execução, porquanto tal liberdade iria de encontro à celeridade que se espera do trâmite processual. Veja que situação engraçada. No rol do 1015, caput, o STJ interpretou o rol dizendo assim, é taxativo, mas a gente vai colocar hipóteses que não estão lá. Taxatividade mitigada. No que diz respeito ao parágrafo único, que diz que das decisões interlocutórias em processo de execução cabe agravo de instrumento, o STJ disse, não é bem assim. Está dizendo que cabe agravo de instrumento de toda decisão interlocutória no processo executivo, mas a gente vai interpretar restritivamente para tirar algumas decisões do processo de execução e elas não serão agraváveis. Veja que coisa interessante. No rol taxativo, o STJ vai lá e acrescenta hipóteses. Na situação da execução que não houve restrição legal, o STJ vai lá e tira hipóteses do agravo de instrumento. De novo, no rol do 1015 caput, que nasceu taxativo, o STJ disse é taxativo, mas pode-se mitigar, vamos acrescentar hipóteses aos incisos do 1015. Hipóteses jurisprudenciais. No parágrafo único, que não estabeleceu restrição, o STJ mas não é para tudo. Não são todas as decisões interlocutórias no processo de execução que desafiam agravo. A gente vai dizer, nesse caso, quais não desafiam agravo. Então, o STJ, em sentido contrário, por meio da segunda turma, tende a criar um rol de decisões não agraváveis, nesse caso, no processo executivo, quando essa não é a literalidade do que está estabelecido no parágrafo único. Adivinhe quem vai criar o rol? O próprio STJ, porque se trata de matéria infraconstitucional que acaba finalizando a sua discussão na Corte de Superposição, Superior Tribunal de Justiça. Então, a taxatividade mitigada acrescenta situações ao rol do caput do 1015, que não era para ter, em tese, e essa decisão da segunda turma estabelece situações de restrição ao uso do agravo do processo executivo, quando o legislador simplesmente disse que cabe agravo de instrumento das decisões interlocutórias no processo de execução. A única coisa que eu sei é que o casamento entre o STJ e o artigo 1015 do CPC 2015 é um casamento muito turbulento, quase que uma incompatibilidade de gênio. Porque o que diz o 1015 no caput, o STJ vai lá e acrescenta, o que diz o 1015 no parágrafo único de forma aberta, o STJ vai lá e restringe. Complicado, muito complicado. Tão complicado que se você não souber a jurisprudência e tiver somente o código na mão, você certamente vai errar a utilização do agravo, justamente porque me parece que o STJ, nas suas decisões, está criando situações não previstas pelo legislador. O que é que nós podemos esperar, então? Se essa decisão do STJ, segunda turma, for uma decisão que vá ser reiterada em outras turmas ou até confirmada pela Corte Especial, se chegar a esse ponto,
nós vamos ter que aguardar o rol do 1015, parágrafo único, no que diz respeito às decisões não agraváveis no processo de execução, e depois, muito provavelmente, se utilizará a mesma interpretação para criar situações não agraváveis na liquidação de sentença, no cumprimento de sentença e no processo de inventário. Aqui, a situação foi a execução, mas todas as situações, então, do parágrafo único do 1015 poderão sofrer essa restrição ou essa interpretação restritiva do STJ. Vamos, portanto, montar um rol. E o seu rol começa com a decisão da segunda turma no recurso especial 1.700.305 da Paraíba, onde o STJ disse: não cabe agravo de instrumento contra a decisão do juiz que determina a elaboração dos cálculos judiciais e estabelece os parâmetros de sua realização. Para as provas, é bom você se ligar, é bom ir montando o seu rol. Eu também vou lhe ajudando à medida que essas decisões forem saindo para criarmos o rol restritivo do parágrafo único do 1015 para saber quais decisões não são agraváveis no processo executivo. Para a prova, é bom saber a jurisprudência e responder conforme consta na decisão da segunda turma até esse momento. Eu sou o Birajara Casado. Se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, assina o canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.